Hoje nós vamos falar sobre alguns fatos marcantes da nossa história e o Espiritismo. Eu não vou falar exatamente da biografia das pessoas, não vou falar de algumas coisas que eu achei assim interessantes, algumas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, outras não. E como eu comentei, é uma aula assim, talvez fique até um pouco cansativa, porque eu vou ler muita coisa. Mas eu acho assim que tudo que eu selecionei para a gente ler, eu acho que é muito importante para a gente poder entender esses fatos marcantes que aconteceram na nossa história e que estão acontecendo. Então eu vou começar com vocês falando o seguinte. Vou falar um pouco desse livro aqui, que chama Até o Fim dos Tempos, que é do Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Esse livro ele é muito similar, entre aspas, ao livro Boa Nova, que eu tenho falado muito para vocês, do Humberto de Campos, que narra fatos da vida de Jesus com os discípulos, enfim, sobre Maria, enfim, são vários capítulos que trazem assim mensagens de Jesus, enquanto Jesus estava ali com seus apóstolos e tudo mais. E eu vou ler para vocês um trecho desse capítulo, Correções Libertadoras, para depois a gente entrar exatamente na aula. Então, vou ler só alguns trechos, porque o capítulo é comprido. Então, diz o seguinte, que agentes das margens do Genezaré, que repletavam as aldeias gentis e cidades prósperas, movimentavam-se pelas ruas e praças, particularmente as dos mercados, comentando os acontecimentos cujas notícias lhes chegavam de fora, pelos viajantes e itinerários em trânsito contínuo. A notícia da época era que Herodes tinha matado, né, João Batista, que degolou. Né? Então, isso tudo estava muito um burburinho ali na época. E aí, os discípulos estavam ali com Jesus, e talvez aquela fosse a última estação de flores na qual os companheiros compartilhariam a presença do Mestre. As notícias das curas prodigiosas alcançavam as terras distantes e se renovavam os enfermos, que, após curados, se iam, sendo substituídos por novos que chegavam. Olha, prestem atenção. A falta de renovação moral das criaturas respondia, como até hoje, pelo acúmulo das enfermidades e aflições. Incansável e bom, Jesus atendia os infelizes, admoestando-os a que mudassem de atitude em relação ao comportamento, abrindo-se ao amor e a Deus. Na insânia, que a muitos é peculiar, aqueles sofredores desejavam somente libertar-se do fardo dos sofrimentos, sem que se dessem conta da sublime canção que os seus lábios entoavam, apontando a era da felicidade ao alcance de todos. Era a noite adornada de estrelas, depois das fadigas do dia estuante de beleza, o mestre meditava defronte do mar em Cafarnaum, na casa de Simão, quando o amigo que lhe acompanhava em silêncio, tendo a mente ardente de interrogações, endereçou-lhe algumas dúvidas, pedindo esclarecimentos. E aí vem o diálogo de Pedro com Jesus. Senhor, eu gostaria de entender por que a dor chibateia com tanta força o dorso das criaturas indefesas. Para onde direcionamos o olhar, defrontamos a miséria, a enfermidade, as agonias e a morte ceifando as vidas. Mesmo nos lares abastados, o sofrimento faz residência, ferindo os mais delicados sentimentos e dilacerando as mais caras aspirações. E prosseguiu. Pessoas laboriosas dedicam-se à produção das coisas corretas e não progridem, enquanto que outras, desonestas e mesmo cruéis, prosperam a olhos vistos. Tenho amigos que se empenham pelo ganha-pão honrado, amargando dificuldades e carências sem nome. Como entender se o magnânimo amor do nosso Pai
nessas situações? E Jesus falou: Simão, como se comporta o pai responsável cujos filhos desobedientes não lhe seguem as orientações? Repreende-os, Senhor, redarguiu o pescador. E se, apesar das advertências, os mesmos permanecem inconsequentes? Aplica-lhes corretivos mais severos, a fim de os ajudar. Respondeste bem, Simão. Nosso Pai a todos criou para a conquista da felicidade espiritual e eterna. A estância na Terra é transitória, como oportunidade de realizar-se uma saudável aprendizagem para a posterior aplicação dos conhecimentos. A vida real é a do espírito, enquanto que o corpo é uma roupagem transitória com a finalidade específica: facultar o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. Quando saudáveis, atiram-se pelos sórdidos labirintos do prazer insano, assumindo comportamentos desvairados. Utilizam-se dos recursos valiosos que lhes são concedidos para o uso extravagante e abusivo do prazer corporal, afligindo o próximo em alucinada correria pelas satisfações vis, incessantes e perturbadoras. Fez uma pausa e continuou. Por amor, o pai faculta prosseguir sob chuvas de ácido e calhaus que acumulam sobre as próprias cabeças, experimentando as consequências da insensatez. Ao invés de tratar-se de punição, é saudável de ensinamento de amor, convocando-os à reparação, à reflexão, ao trabalho de autodepuração. Ninguém é convocado ao sofrimento sem uma anterior causa justa. Que ocorre, porém, com o ser humano nessas circunstâncias? Podendo aproveitar as lições para o reequilíbrio, atiram-se nos abismos da rebeldia, blasfemam, ameaçam, vociferam, mais complicando o quadro das próprias dores. Cada qual é, portanto, responsável pelo que lhe sucede em razão da justiça das soberanas leis. Mais um pouquinho e continuou. Quando arrojamos algo para cima, inevitavelmente ele retorna. Assim também são os pensamentos, palavras e atos que são direcionados à vida. Eles voltam com as cargas emocionais ampliadas após serem atirados para a frente. O pai generoso compreende a rebeldia dos filhos em aprendizado e concede-lhes o livre-arbítrio para que se sintam responsáveis pela existência. Todavia, a qualquer ação sempre corresponde uma reação equivalente. Cessada a oportunidade de opção, se foi mal aproveitada, é aplicado no infrator o necessário corretivo, a fim de evitar-lhe danos mais graves na conduta. Enquanto a suave brisa perfumada passava pelo ar, Jesus concluiu: São felizes, Simão, aqueles que se encontram em correção libertadora, porque se purificam para o reino dos céus. A existência terrena, tida como feliz, isto é, sem preocupações financeiras, sem problemas sociais, com saúde perfeita, não representa muito para quem a desfruta, mas concessão divina para ser utilizada, delineando as futuras existências iluminativas. Desse modo, quem a malbarata retorna em escassez. Aquele que a perverte volta excruciado pela sua ausência. Todo e qualquer caminho recolhendo os calhaus e os espinhos que deixou em abundância. O sofrimento é bênção que o Pai oferece aos seus eleitos, a fim de que não se percam tornando-se escolhidos. Bem sei que no atual estágio da evolução humana, considera-se a felicidade como sendo a ausência de problemas e a alegria na condição de faltas, de preocupações. Mas o reino dos céus é diferente das conjunturas humanas, começando nas fronteiras do comportamento terrestre. E assim encerra esse capítulo. Então, assim, eu quis ler isso para vocês, apesar de ser um pouquinho longo,
para que vocês pudessem ter uma noção de tudo que a gente está passando, o que nós passamos e que porventura passaremos ainda enquanto humanidade a caminho da evolução. Então vocês veem que, como o título diz, são correções libertadoras. E agora eu vou começar com vocês algumas coisas que aconteceram na nossa humanidade. Então aqui eu vou pôr, são vários slides que eu tirei desses 3 sites aqui embaixo, que eu selecionei aqui algumas doenças que marcaram a história da humanidade. Eu não vou ler tudo, porque vai ficar muito extenso, mas depois, se vocês quiserem, como eu vou mandar isso para vocês, vocês podem ler à vontade. Então, por exemplo, vamos começar pela varíola, que é causada pelo vírus. Ela começou lá no Império Romano, no século II depois de Cristo. Ela foi conhecida como a peste antonina e chegou a causar a morte de cerca de 2.000 pessoas por dia em Roma, conforme relato realizado no ano de 189. Cerca de 5 milhões de pessoas morreram em sua consequência. Mais tarde, no Japão, dizimou cerca de 1/3 da população. Na Islândia, ainda mais tarde, foi responsável pela perda de 25% da população. Depois nós tivemos a peste bubônica, causada por uma bactéria, também chamada de peste negra. Foi responsável pela morte de cerca de 50 milhões de pessoas entre 1347 e 1353. Aqui, olha, isso eu vou ler porque eu achei interessante. A dimensão da peste negra fez dela um catalisador de transformações profundas na Europa medieval, nos aspectos sociais, políticos e econômicos. Os laços da servidão enfraqueceram-se, os salários aumentaram e o comércio modificou-se. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão raciocinando e vão fazendo uma alusão a tudo que eu comentei, que eu li ali daquele capítulo. Londres passou pela epidemia entre 1665 e 66 e estima-se que até 100 mil pessoas, de um total de 420 mil habitantes, possam ter morrido da doença. Vocês lembram que nessa época, veja bem, Londres tinha lá 420 mil pessoas. Hoje, de fato, eu acabei não procurando qual é a população de lá, mas com certeza é muito maior do que isso. Depois tivemos a gripe espanhola, que nós comentamos muito por conta aqui da pandemia. É uma mutação do vírus influenza e surgiu entre 1918 e 19. Ela acredita-se que tenha começado nos Estados Unidos, espalhando-se pelo mundo pelas tropas desse país, que eram enviadas para os campos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. A doença atuou em 3 ondas, sendo a segunda mais contagiosa e com a maior taxa de mortalidade. Aqui no Brasil, a doença chegou em setembro de 1918, durante sua segunda onda, e afetou todas as regiões do país. Os 2 locais mais afetados foram São Paulo e Rio de Janeiro, as 2 maiores cidades do país. Ao todo, a gripe espanhola causou a morte oficial de 35 mil brasileiros, e estando entre eles o presidente da República, Rodrigues Alves, na época. E também o nosso querido Eurípides Barçanufo foi vítima dessa gripe. Para quem não conhece, Eurípides Barçanufo era um educador, um médium por excelência, e ele cuidava das pessoas com a gripe espanhola, que acorriam lá a Sacramento, e ele acabou sendo vítima dela aos 38 anos de idade. Então, ao todo, a gripe foi responsável pela morte de pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo. Aí nós temos aqui a AIDS. A partir de 1981, houve um aumento nos casos das doenças raras e identificou-se que muitos homens previamente saudáveis desenvolveram pneumonia e câncer. Os estudos médicos logo identificaram que nesses pacientes o sistema imunológico estava severamente enfraquecido. A década de 80 ficou marcado pelo início do que é hoje considerado uma pandemia, porque também foi a nível mundial. O caso de AIDS multiplicaram-se pelos Estados Unidos e pelo mundo, fazendo com que 75 milhões de pessoas tenham sido infectadas com essa doença até 2018. Desse total, cerca de 32 milhões faleceram. Aqui no Brasil, estima-se que 900 mil pessoas tenham contraído AIDS.
Aí nós temos o ebola, também causado por um vírus. O caso mais grave foi a recente, 2013 e 2016, ali na África. Nesse surto, estima-se, epidêmico, né, porque foi lá, estima-se que quase 29 mil pessoas foram infectadas, das quais 11 mil faleceram. Atualmente existe um surto epidêmico acontecendo na República Democrática do Congo, que já conta com 2.200 mortos. Aí nós temos outras gripes que teve. A gripe russa, 1,5 milhão de pessoas, gripe asiática, até 2 milhões de mortos, gripe de Hong Kong, até 3 milhões de mortos, gripe suína, que é mais recente, 17 mil mortos, sem falar ainda no nosso país e no mundo do sarampo, da febre amarela e da zika. Então, tudo isso eu estou pondo coisas que aconteceram, não necessariamente, quero deixar claro que tudo que eu vou falar aqui não necessariamente está numa ordem cronológica, tem assim algumas coisas que vão e vêm, mas para a gente ter uma noção de tudo, de algumas coisas, não é tudo, né? Algumas coisas que aconteceram na nossa, no nosso planeta, que às vezes nós não nos damos conta, porque de fato hoje o que nós estamos vivenciando é o problema do Covid-19. Então eu estou com dados aqui atualizados até ontem, né? Porque hoje é dia 21, isso. Então nós temos aí, ó, que são 80, aqui no Brasil, 80 mil mortos, né? 2 milhões cento e tantos mil casos, dos quais já temos 1 milhão e 400 recuperados. No mundo, dados também de hoje, nós temos 610 mil mortos e 14 milhões de casos confirmados. Então vejam que o número de mortes está aquém dos que são confirmados, né? Então, o que isso tudo nós podemos refletir? O que alguém pode me dar uma sugestão de tudo isso que eu falei agora, desse monte de mortes acontecendo? O que isso pode nos levar a entender enquanto nós que acreditamos na doutrina espírita? Alguém pode falar alguma coisa para mim? Eu acho que foi igual às outras aulas, né, que comentou que isso é, assim, já uma escolha do plano espiritual, né, que as pessoas já escolhem passar por isso, então tem essa pandemia, é tipo uma morte coletiva, né, que já leva aquelas pessoas que tinham que voltar, né, para casa, né. Então, eu acho que, assim, tem essa doença, acho que várias épocas, assim, para fazer uma limpeza, eu acho, espiritual, sim, não é agora isso? sim, agora você chegou na resposta que eu gostaria que fosse dada. Esses desencarnes coletivos, com certeza. Então, nós vemos, e vamos continuar vendo a mais, né? Até vocês podem estar pensando, daqui para frente só vai ter tragédia. Vocês podem estar pensando, nossa, a aula da Tânia hoje está... Se torcer, sai sangue. Mas é o que eu quero mostrar algumas coisas para vocês, porque às vezes nós ficamos, como nós estamos vivenciando esse problema do coronavírus agora, hoje, para nós é uma coisa nova. Acredito que para todos nós seja uma coisa nova. Então, o que acontece? A gente se pergunta, mas por que está acontecendo isso? Por que Deus permite todas essas mortes? E aí a gente vai vendo quantas coisas que provocaram mortes, muitas mortes ao mesmo tempo, num curto período de tempo. E aí eu vou mais para frente para você. Tempo, né? Em tempos vem, né? Não só a epidemia, tem outros tipos que vem, mas a epidemia vem mais forte, né? Eu acho. Para fazer essas mortes coletivas. É assim, da gente ver se é mais forte ou não. Olha, nós vamos continuar falando aqui sobre desencarnes coletivos. Então, agora nós vamos para algumas guerras. Aqui também, olha, eu sempre no primeiro slide aqui do tema, eu coloquei da onde eu retirei para vocês quiserem dar uma checada. Então, aqui, olha, lista de guerras por número de mortos superior a 1 milhão de pessoas. Então, vejam só, temos 3, 6, 9, 12, 15... Nós temos aqui 18 guerras
onde houve mais de 1 milhão de mortos. Olha só, aqui está a quantidade de mortos e aqui a data e aqui aonde aconteceu. Aí aqui nós temos um pouquinho mais, lista de guerras por número de mortos superior a 10 milhões de pessoas. Então nós temos lá a Segunda Guerra Mundial de 60 a 85 milhões, outras lá, até aqui, a Primeira Guerra, 20 milhões, e por aí vai. Aqui também temos umas 10, por exemplo, para a gente ver quantas pessoas em massa desencarnaram em períodos curtos de tempo, né? Aí aqui eu vou falar um pouquinho da Primeira e da Segunda Guerra para a gente entender um pouco todo esse contexto que aconteceu. Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, além dos mortos, deixou milhões de feridos e mutilados. Mesmo os países vitoriosos haviam perdido grande parte de sua população masculina jovem, e quem voltou da guerra estava mutilado ou com sérios problemas mentais. As perdas materiais também eram enormes e havia que reconstruir estradas, pontes, cidades inteiras. Nesse conflito foram empregadas armas poderosas, gases asfixiantes, canhões de longo alcance, metralhadoras, lança-chamas, tanques, aviões e submarinos. Muitos foram usados pela primeira vez numa guerra. Começou um período de declínio da Europa com os problemas sociais de desemprego, fome e miséria. A instabilidade política e social favoreceu o surgimento de regimes totalitários. Diante desse quadro, as sociedades viviam apreensivas com a possibilidade de um novo conflito mundial de maiores proporções e consequências do que o primeiro, o que de fato aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Então, vemos que aqui na Primeira Guerra Mundial, como nós já vimos ali na aula de sábado, nós conversamos que as guerras, elas, de alguma forma, elas são necessárias, porque elas trazem é um ciclo. Então, ver aqui, por exemplo, nós vimos que aqui houve a necessidade de construir cidades inteiras. Então, assim, as coisas vão se reciclando. Milhões de pessoas... A renovação, né? Isso, então, assim, milhões de espíritos vão deixando a Terra e outros milhões vão reencarnando, e assim vai seguindo o ciclo numa evolução. Para a Segunda Guerra Mundial, as causas que contribuíram ao seu início foram muitas. Podemos destacar a Grande Depressão, que foi lá nos Estados Unidos, o descontentamento com o Tratado de Versalhes, as ideologias fascista e nazista e, finalmente, o expansionismo japonês. Na Alemanha, esses motivos estiveram combinados com o nazismo, que responsabilizava os judeus pelas mazelas sofridas pelo povo alemão. Adolf Hitler, atuando entre 1889 e 1945 no poder, o país passa por um processo de reforço do exército, que chegou a 800 mil homens. Esse número estava com 700 mil soldados acima do limite definido no Tratado de Versalhes. A Segunda Guerra Mundial terminaria com a morte de 45 milhões de pessoas. Bom, aí nós temos, por exemplo, a guerra na Síria, que até hoje ainda está. Ela começou em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, quando houve uma série de protestos contra o governo de Bashar al-Assad. A guerra afetou em cheio a população civil, estimada em mais de 24 milhões de pessoas nos primeiros 5 anos, e ainda não terminou. Foi deflagrada quando um grupo de cidadãos se indignou com as denúncias de corrupção reveladas pelos Wikileaks. Em março de 2011, são realizados protestos ao sul de Derra em favor da democracia. A população revoltou-se contra a prisão de adolescentes que escreveram palavras revolucionárias nas paredes de uma escola. Como resposta ao protesto, o governo ordenou às forças de segurança que abrissem fogo contra os manifestantes, causando várias mortes. A população revoltou-se contra a repressão e exigiu a renúncia do presidente Bashar al-Assad. Bom, aqui eu vou voltar, que eu tenho um vídeo aqui. Aqui eu pus para vocês as doenças, pus algumas guerras. E agora eu vou colocar um vídeo do Haroldo Dutra falando sobre justamente esses espíritos desses refugiados da Síria. Então vamos dar uma
Quem foram esses espíritos que hoje fogem da Síria, já que a gente está falando nesse mundo em transição, não é? E os que atualmente habitam com tanto sofrimento no Haiti? Bom, difícil. Sem adentrar numa informação precisa reencarnatória, porque aí nós precisaríamos de Divaldo concentrar e utilizar a sua mediunidade, né? Mas nós podemos fazer uma avaliação, porque nós costumamos nos esquecer de diversos movimentos trágicos da humanidade. Eu vou dar um exemplo. Ao ler o livro Paulo e Estevão, tem um momento em que Paulo está em Roma e bairros de judeus, mas que cristãos, quer dizer, judeus convertidos ao cristianismo, moravam, foram denunciados por próprios judeus às autoridades romanas. E homens, mulheres e crianças foram surpreendidos no meio da noite, presos e levados ao sacrifício. Esse tipo de fenômeno de perseguição religiosa ocorreu, por exemplo, em Alexandria, com a Hipátia, a grande sábia grega. Então, nós, espíritos que habitamos a Terra, já passamos por diversos movimentos de intolerância política, religiosa, intolerância sexual, e vários tipos de intolerância. E muitas vezes ocupando a posição de agressores e de intolerantes. Então, nós poderíamos citar na própria Revolução Francesa, nas Cruzadas, vários movimentos. E agora, é natural que no momento atual, aqueles espíritos mais comprometidos, mas que já se encontram em condições psíquicas de enfrentarem essas mazelas, optem, peçam ou sejam levados compulsoriamente a locais em que há a maior probabilidade disso ocorrer. É o que está acontecendo. Como a Síria, o Haiti e outras regiões. Porque é um processo, eu me lembro aqui de uma palestra do Raul Teixeira, que a gente imagina que os benfeitores ficam conduzindo as pessoas. Vem cá, meu filho, agora eu vou te conduzir para você desencarnar, para você resgatar. Imagina que tarefa difícil, né? Não é assim. É um processo de atração magnética. Há registros em nós que geram uma espécie de magnetismo da nossa personalidade, que nos atrai para circunstâncias que nos levarão a depurar esses registros. Então, e aí essas criaturas se reúnem, às vezes de forma inconsciente, em ambientes onde há uma probabilidade enorme. Por que a probabilidade enorme? Porque lá estão reunidas milhares de criaturas com as mesmas tendências. Então é natural que o estupim esteja pronto para ser aceso. É assim que nós devemos encarar isso. Mas sempre lembrando que tudo isso faz parte de um quadro também de experiências, porque ao optar pelo mal, e o Criador, em respeito ao nosso livre-arbítrio, nos dá esse direito, é preciso experimentar todos os seus sabores. E quando Kardec fala do Código Penal da Vida Futura, que é arrependimento, expiação e reparação, eu ficava sempre me perguntando, sabe, Divaldo? Agora, se eu já me arrependi, e se eu vou reparar, por que expiar? Qual a necessidade? Então eu fui meditando e entendendo, né, a minha visão, né? Que a expiação é quando Deus te troca de lado. Porque uma coisa é você estar na posição de quem agride, outra coisa é você estar na posição de quem foi agredido. Essa inversão de papéis provoca uma profunda transformação no nosso psiquismo, porque a gente passa a valorar de modo diferente certas condutas. É como nossa avó nos dizia.
pimenta no olho do outro não arde, né? Exato. Então, quando a providência divina nos coloca numa outra posição, aí nós, como diz a Joana, nós reconfiguramos o nosso sentido psicológico da vida. Você estabelece uma nova pauta de valores. Haroldo, É você doloroso, citou, mas é necessário. É verdade. Dói, mas é preciso, Mas né? é necessário. Então, assim, eu pus isso para vocês, todo mundo conseguiu entender, né, o contexto, né, que ele comentou. Então, vejam bem, tudo isso que eu pus para vocês, esse vídeo que eu pus para vocês, tem tudo a ver com essas guerras, com esses desencarnes, com essas doenças, porque, como ele falou, uma hora nós estamos de um lado, outra hora nós estamos do outro. Nós vivemos vivemos com afinidades, né? Nós estamos juntos por afinidade. Então, todas essas pessoas que estão na guerra da Síria, lá no Haiti, que eventualmente acho que nós vamos até comentar aqui alguma coisa ainda, ou que estão em algumas tragédias, ou que estão aí no Covid, que é uma coisa até mundial, todas têm uma certa afinidade, todas têm essa necessidade de passar por essa expiação, como ele comentou, ou prova, dependendo de cada caso, né, para que isso possa, o quê? Depurar essas almas. Então, isso é um ciclo que se faz, e como eu vou repetir uma frase aqui do que eu li lá no comecinho, que Jesus, do livro, diz o seguinte: a falta de renovação moral das criaturas respondia, como até hoje, pelo acúmulo de enfermidades e aflições. Então, quando nós vamos ler daqui a pouco a Gênesis, nós vamos ver que quando o mundo está meio parado demais para o gosto de Deus, ele dá umas chacoalhadas na gente, entendeu? Para que a gente acorde, porque afinal de contas nós somos 8 bilhões de almas encarnadas e 28 bilhões de desencarnados. Então é um ciclo, isso vai e vem para que todos possam evoluir, ok? Aqui eu vou pôr alguns vilões da história também. Também está aqui nesse site que eu peguei da Abril. Esse site é bem interessante. Ele tem ali, ó, os 50 piores vilões da história da humanidade. Eu separei, quase que aleatoriamente, 6, porque eu não ia pôr os 50 aqui. 6 que eventualmente nós até podemos conhecer. Mas quem tiver interesse vai lá e vê resumidamente, o que esses vilões fizeram na história. Então vamos começar com Adolf Hitler. Né? Ele era austríaco e com uma ascensão meteórica no Partido Nazista Alemão, ele virou chanceler em 1933 e lançou o mundo no caos da Segunda Guerra Mundial, maior conflito armado da história. Pregando a superioridade racial, sistematizou a eliminação de cerca de 8 milhões de judeus e membros de outras minorias em campos de extermínio. Aí eu peguei o Napoleão Bonaparte. Como eu comentei com vocês, isso não está na ordem cronológica. Ele era francês. Líder político e militar que ascendeu ao poder no final da Revolução Francesa, tornou-se imperador e governou entre 1804 e 14. Ignorou tratados internacionais e a morte de 6 milhões de europeus durante suas conquistas. Foi vencido por sua ambição ao esgotar o poderio de suas forças militares. Aí aqui eu já pus o 4, que é o Herodes o Grande, que é antes de Cristo. Ele era pai do Herodes Antipas, aquele que mandou matar os primogênitos, né? E que por conta disso, mais de 100 bebês meninos foram mortos nessa época, porque ele sabia que o rei tinha nascido e ele queria matar, os primogênitos, que ele queria matar Jesus, né? Como ele não sabia quem era, então ele mandou matar tudo quanto era criança. Então, por conta disso, mais de 100 crianças foram mortas também por ele. Mas aqui é o pai dele. A terra natal é desconhecida. Ele é conhecido como um louco que matou sua própria família e mandou assassinar centenas de rabinos. O rei romano da Judéia também era tirano e corrupto. Organizou uma espécie de polícia secreta que investigava qualquer início de rebelião entre os judeus controlados. Qualquer suspeito era torturado e executado publicamente. Aí eu pulei lá para o número 31, que é o Gengis Khan, que ele era da Mongólia. Imagine só, esse aqui sozinho conseguiu eliminar 30% da população mundial. Foi a façanha macabra dele. Após unificar as tribos nômades das estepes e se tornar o fundador de um dos mais poderosos impérios da antiguidade, ele conquistou grande parte da China até o Mar Cáspio,
deixando um rastro de inacreditáveis 60 milhões de mortos. O cara era bonzinho, né? Aí eu pus o Joseph Mengele, que era o médico do Hitler. Ele era alemão. Então aqui, ó, o juramento de Hipócrates proíbe médicos de fazer o mal. O anjo da morte claramente ignorou promessa. Suas pesquisas no campo de extermínio de Auschwitz, Birkenau, envolviam atrocidades como mutilações, cirurgia sem anestesia e experiências genéticas. São atribuídos a ele 400 mil mortes. Depois eu pus lá, passei por 41, Osama Bin Laden, da Arábia Saudita. O líder terrorista organizou os ataques dos 11 de setembro, que matou mais de 3 mil pessoas. Sua organização também causou os atentados à Embaixada dos Estados Unidos, e mataram 212 e feriram 4 mil. Enfim, aqui eu peguei meia dúzia só para a gente ter uma noção de quantas barbáries, de quantas mortes foram provocadas por pessoas, por movimentos, por guerras, por doenças, sempre levando para o lado espiritual o fato dessas pessoas, como o próprio Haroldo comentou, é um ciclo, eles vão e vêm. Aqui a gente não está julgando quem fez. Nós vamos até falar alguma coisa depois especificamente mais para o final da aula. Tá? Mas assim, aqui eu não vou julgar o Mengele, o Osama Bin Laden, nem nada. Eu estou falando da humanidade como um todo, estou falando da humanidade enquanto ciclo evolutivo. Tá? Vamos falar de mais tragédia, né? Por conta de tragédia hoje não vai faltar. Aqui eu também coloquei meia dúzia. Aqui, como a gente já falou, 11 de setembro, 3 mil mortes. Aqui na Espanha, em 1977, um pior desastre de avião que teve, com 583 mortes. No Haiti, como a gente já comentou, que foram lá os espíritos que o Haroldo Dutra falou, 200 mil mortes. No Titanic, 1.517 mortes. Aqui na Boate Kiss, 242 mortos. Ali no Chernobyl, na Ucrânia, o número de mortos oficial, acreditem se quiser, é 31. Acreditem se quiser. O governo falou que tinha havido só 31 mortos, né? Mas aqui nós sabemos que milhares de pessoas morreram e sofreram as consequências também do desastre que aconteceu lá em Chernobyl. Então, tudo isso eu estou pondo para vocês, assim, como vocês viram que até agora eu só falei de mortes, um monte de mortes ao mesmo tempo, né? Isso sem contar terremotos, sem contar tsunami, enfim, várias tragédias que dizimaram muitas pessoas ao mesmo tempo do nosso planeta. E nós sabemos, assim como aqui da Covid-19, nós sabemos que, inclusive isso é uma das palestras do Haroldo Dutra, que ele fala o seguinte, que daqui a pouco, poucos anos, uma massa de espíritos vai reencarnar. Porque, assim, tá sendo levado esses tantos mil espíritos embora. E por quê? Porque novos espíritos vão reencarnar. Isso tem a ver, por exemplo, com a aula que nós tivemos das crianças índigo. Como eu comentei com vocês, seja lá a cor da criança, né, da hora da criança, né? Então, assim, esses espíritos estão vindo para fazer a transformação do planeta. E agora, nós vamos começar a ler um trecho da Gênese. Agora talvez fique um pouco cansativo, mas tem a ver com todas essas tragédias que eu falei até agora, ok? Então eu pus aqui alguns trechos desse capítulo, o capítulo 18, que é o último da Gênese, no item lá são chegados os tempos, sinais dos tempos. Aqui eu pus alguns e a minha sugestão é que vocês peguem a Gênese, que quem não tem o livro físico tem na internet, e deem uma lida na íntegra. Isso, para vocês verem como tudo faz sentido na obra de Deus. Então vamos lá. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Aqui eu pus grifado ali, ó, pus em negrito, são chegados os tempos. Por quê? Aqui, Kardec não está falando, como muitas religiões até falam, que o final dos tempos vai chegar.
como diziam lá que 2012 ia acontecer não sei o quê, que em 2000 ia acontecer não sei o quê, que o planeta ia acabar, todo mundo ia morrer. Então, assim, não é isso. Como até da data limite, veja bem, não é assim, é uma data limite, que foi lá em junho do ano passado, retrasado. O que é essa data limite? Amanhã eu morri? Não é isso. O que ele quer dizer? São chegados os tempos, ou seja, as coisas estão acontecendo, é hora de renovação. Então, o que acontece? Tudo que está acontecendo, eles não perturbam as leis da natureza, que são aquelas 10 leis que nós estamos estudando aos sábados, né? São as leis divinas e ou naturais. Ou seja, a partir do momento que são leis naturais, elas têm que acontecer, elas fazem parte da nossa humanidade. E por isso nós temos que entendê-las e avançar com elas, ok? Aqui, ó, tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, nós vemos que aqui os tempos são chegados e o que acontece? A realização de certas coisas tem que acontecer. E vamos mais para frente. Ambos esses progressos se realizam paralelamente. Qual é o progresso? Aqui, ó. Moralmente e físico. São esses dois progressos aqui. Porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes de modo geral. Gente, olha o que está escrito aqui, é o que nós estamos vivendo hoje, exatamente hoje, e tudo que eu mostrei para vocês até agora, esse monte de tragédia que aconteceu. Então, assim, às vezes isso é caracterizado por uma situação, por um local, por uma região, por um determinado raça, e outras vezes é a nível mundial, como nós estamos vivendo agora a pandemia, ok? E aí o que acontece? Isso corresponde a um movimento ascensional mais rápido, tá? O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Então, percebem que o que nós estamos vivendo hoje são os tempos chegados. Nós já estamos num determinado grau de maturidade, que falta muito para ser o ideal, mas já estamos num determinado grau que Deus fala, agora vai. E agora eles vão todos subir mais um degrauzinho na escala ascensional deles. Vamos dar uma chacoalhada. E é isso que está acontecendo conosco agora e o que acontece e aconteceu tudo que nós mostramos. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação,
deixando que as coisas caminham por si sós. Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Vamos explicar um pouquinho isso aqui. Essa primeira frase aqui, que fala que assim, que Deus poderia ter criado tudo, ter providenciado tudo, e aí ele caiu fora e falou assim, agora eu criei os espíritos, os homens, no caso nós aqui do planeta Terra, e eles que se lasquem agora, eles que eu já fiz a minha parte, agora eu vou descansar e vou ficar lá bebendo água de coco. Então, o que acontece? Isso é uma das doutrinas, das 5 doutrinas da humanidade, que eu acho que, para quem assistiu, nós devemos ter falado isso, acho que na primeira ou na segunda aula, que se eu não tiver errado, são os deístas, que justamente acreditam que Deus criou tudo e largou mão, entendeu? O homem que se dane, o homem agora está por conta e risco. E nós sabemos que não é isso, porque o que está escrito aqui, que se Deus tivesse feito isso, nós seríamos um relógio sem pêndulo, sem pêndulo regulador, nós estaríamos à deriva, e não é isso que acontece, porque como está escrito aqui em cima, é uma vontade imutável. Então, Deus sabe o que Ele está fazendo, né? Ele está fazendo tudo isso para que nós possamos evoluir, embora nós, na nossa pequenez, não consigamos entender o quão grandioso, o quão grandiosa é essa obra de Deus, porque nós vemos tudo de um ponto muito materialista e imediatista. Tá? Bom, continuando, aqui já pulei um pouco. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Acabei de falar aqui o que eu já acabei de ler o que eu acabei de falar anteriormente. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que, entre si, reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência do que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Olha só, gente, isso tudo tem a ver com o que eu li para vocês lá daquele livro lá, que estava quando Pedro perguntou quando se comportavam mal os filhos, e Jesus falou, repreende. E se eles permanecerem inconsequentes, aplica-lhes corretivos mais severos, a fim de os ajudar. Ok? Então, assim, é o que eu falei, para nós, a nossa visão é muito circunscrita. Então, nós, às vezes, não conseguimos entender todos esses movimentos de tragédias que acontecem ao nosso redor. Mais para frente ainda na Gênesis. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça.
trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem das coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Vejam que isso daqui eu copiei da Gênese. Tirei alguns trechos, porque o capítulo tem mais de 20 itens. Então, assim, vejam que ele virou, mexeu, ele fala o quê? Que a mudança é universal e que a mudança é da parte não só intelectual, mas principalmente da parte moral. Vejam que é até repetitivo isso que Kardec vem falando. Aí no item 7. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que isso daqui parece que foi escrito ontem, né? Porque é uma coisa assim extremamente atual por tudo que nós vimos e vemos e poderemos ver ainda que está acontecendo. E aí lá no item 11 ainda fala assim: a previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente, quando feita por seres desmaterializados, que veem o fim a que tendem todas as coisas, tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral. Do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos. Então, vejam bem, os que são esses seres desmaterializados? Somos nós que vamos progredindo e vamos tirando essa parte grosseira que nos cabe ainda, não só falando do nosso corpo físico, mas de todo esse ranço que nós ainda trazemos enquanto espíritos imperfeitos que somos ainda, tá? Então, veja bem, mesma coisa que uma árvore levará para dar frutos. Não demora? Claro que demora. A natureza não dá saltos. Então, as coisas, tudo vem a seu tempo, tá? E aí, aqui eu não vou pôr mais nada do livro da Gênese, porque senão a gente ia ficar lendo aqui a noite inteira. A minha sugestão de leitura é para que vocês leiam todo o capítulo, porque tem muitas coisas mais a respeito disso, porque afinal de contas o capítulo chama Sinais do Tempo, e logo depois desses Sinais do Tempo, que tem na realidade 26 itens, entra o outro item que é a geração nova, que nós comentamos um pouco a respeito disso na aula das crianças índigo, quando a gente comentou o seguinte, eu vou ler um trechinho só. As grandes partidas coletivas não têm por um único fim ativar as saídas, têm igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. E aí bom, enfim, é muito interessante esse capítulo aqui, eu realmente sugiro de verdade que vocês leiam para que a gente possa entender, inclusive, o que nós estamos passando.
E aí agora eu vou entrar na segunda parte da aula. E agora eu vou falar exatamente de 3 personagens da nossa história. Então, primeiro eu vou falar exatamente sobre Hitler. Mas eu não vou fazer uma biografia dele, porque não é a nossa intenção, e a gente pega na internet aqui rapidinho essa biografia dele. Aqui o que eu vou comentar é o seguinte: Hitler era um espírito, um espírito encarnado, assim como todos nós. Ele teve a liberdade de ação, assim como todos nós temos também. Ele foi predestinado a fazer isso. Eu comentei já uma vez com vocês que eu acreditava, como ainda acredito, que eventualmente ele tenha sido usado como um instrumento para que esses, não 6 milhões de judeus, ou 8, como eu falei aqui, ou 11 milhões de pessoas que não por intermédio, mas por causa dele, desencarnaram. Foram 6 ou 8 milhões de judeus e mais tantos russos, negros, deficientes, pessoas gays, enfim, pessoas que ele não acreditava que seriam formadores de uma raça pura, como ele gostaria que fosse, né? Então, assim, no final da aula, eu vou fechar a aula com uma pergunta do Livro dos Espíritos e obviamente, com a resposta, para que nós possamos entender todos esses personagens que foram os vilões da história, como eu pus algumas coisas ali para vocês, para nós entendermos pelo menos um pouco do que, quando eles encarnaram, o que eles poderiam fazer. Porque, embora uma pessoa, eventualmente Hitler, Antônio, Pedro, Paulo, enfim, pudesse ter sido usado como instrumento para que todos aqueles 11 milhões de pessoas desencarnassem, e aqueles 11 milhões de pessoas, de espíritos que desencarnaram, eles precisaram desencarnar daquele jeito. Vejam que o Haroldo de Andrade, Haroldo Dutra, nós acabamos de escutar naquele vídeo que ele falou. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos lá. É um ciclo que vai se formando. Então, esses espíritos que desencarnaram, esses judeus e tantos outros, eles saíram dessa experiência com certeza absoluta, muito mais fortalecidos. Eles saíram, assim, de um upgrade muito alto, por conta de tudo que eles passaram. Precisariam ter passado por todas as atrocidades e crueldades, como nós falamos na aula de sábado do Mengele, por exemplo, que fez? Nós não sabemos isso. O Mengele usou de crueldade para fazer aqueles experimentos, com certeza ele vai pagar por isso, assim como Hitler também deve estar pagando por isso, assim como nós vamos pagar por coisas que fizemos. Tá? Então, assim, obviamente que eu estou deixando bem claro aqui que eu não estou defendendo ninguém, né? nem concordando com o que foi feito. Pelo contrário, foi uma tragédia na nossa humanidade. Mas que as coisas, nada acontece, nós precisamos entender isso, que nada acontece sem que, não tem aquele ditado que não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Então, assim, tudo que acontece na humanidade, tudo foi previsto por Deus. Como eu comentei antes, é por uma vontade onipresente, onisciente, ele sabe tudo, ele prevê tudo, ele provê tudo, percebe? Então, assim, Hitler ele poderia ter feito diferente? Claro que poderia, ele tinha um livre-arbítrio. Ele poderia ter sido uma pessoa completamente diferente. Foi responsabilidade dele fazer o que ele fez. Mas, porém, aqueles espíritos precisariam ter desencarnado também. Se talvez não fosse Hitler, poderia ter sido um terceiro, um segundo, um quarto, sei lá, uma outra pessoa, ok? E aqui eu vou pôr alguma coisinha só da história para vocês, não especificamente de Hitler, mas do contexto que aconteceu por ele querer que houvesse uma raça pura. Então, o que a gente viu assim? Que no início do século XX, os judeus, eles estavam entre os povos que assimilaram muito a cultura local. E vários judeus, eles na Primeira Guerra Mundial, eles lutaram ao lado dos alemães. Tanto que muitos judeus falavam primeiro o alemão, tinham como primeira língua o alemão, depois o hebraico.
né, o aramaico ali que eles faziam. Então, eles eram, mas depois eles foram considerados perigosos para o bem-estar da Alemanha, e aí começaram, então, a tirar a cidadania do povo judeu. E aí houve o quê? Um enfraquecimento da raça. Aliás, Hitler achava que haveria um enfraquecimento da raça por conta da mistura dos povos ali, né? Então, a gente vê aqui, olha, um gráfico explicando os esquemas familiares que determinariam a pureza do sangue dos indivíduos. Então, obviamente que aqui está escrito tudo em alemão, né? Então, nós vemos aqui como é que tinham que ser feitos os casamentos. Olha aqui, ó, Jude, que são os judeus, olha, tá vendo? Então, assim, eles proibiam os casamentos entre judeus e não judeus, o que, num primeiro momento, não foi aceito, por exemplo. Então, assim, o que ele fazia? Nos jornais eram estampados figuras, livros infantis, inclusive, dizendo que os judeus eram vermes, que os judeus eram monstros. Eles sabotavam as lojas dos judeus, pedindo para que não comprassem das lojas deles. Olha aqui, alemães defendem-se sozinhos contra os judeus, atrocidade. E aí o que acontece? Ele chegou a fazer 162 ou 165 campos de trabalho, alguns deles, né, os campos de concentração, como Auschwitz, que é um dos mais comuns, e eles retiravam as famílias das casas que estavam, às vezes, escondidas, né? Eles achavam essas famílias e mandavam para esses campos de trabalho que eles precisavam da mão de obra porque os alemães estavam em guerra, porque os jovens alemães estavam em guerra, então eles tinham que ter gente para trabalhar. Então eles punham os judeus, os russos, os deficientes, eventualmente, grávidas, enfim, eles não tinham muito... Não selecionavam, né? Assim, deu na veneta ali, eles faziam o que eles bem quisessem com essas atrocidades e crueldades que a gente bem viu. E aí o que acontece? E depois eles mandavam, então, para os campos de concentração, como eu comentei, que o Auschwitz era o mais conhecido. E aí eu escutei não é uma palestra, enfim, um documentário, um documentário, dizendo que achei muito interessante, que eu até que vou pôr aqui para vocês, que foi se perguntado assim na época, depois do que aconteceu, né, do nazismo, da Segunda Guerra, foi perguntado o seguinte: Deus estava em Auschwitz? Então, assim, é uma pergunta que choca a gente, né? Porque como é que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Então, assim, nós temos que ver a nossa visão como espíritas. Então, por exemplo, na época houve muita, não cobrança, mas houve um descontentamento com a igreja, tanto católica quanto a protestante, que eram tinham muitos adeptos, né, na região, inclusive muitos soldados de Hitler eram cristãos, e houve assim um descontentamento porque a igreja nunca se manifestou contra essas atrocidades. Ela nunca veio a público ou veio dar uma palavra de conforto, de repúdio a tudo isso que estava acontecendo. Então sempre foi perguntado, Deus estava presente em tudo isso? Porque logo depois disso nós tivemos ali a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que também matou aí não sei quantos milhares de pessoas, tivemos depois a guerra do Vietnã e outras que até hoje nós vemos por aí. Então esse filósofo aqui, ele que chama Robert Nozick, ele logo depois ele escreveu o seguinte, porque o que aconteceu? Logo depois houve um movimento que de pós-guerra, que era um movimento de pós-cristianismo, porque eles achavam que tudo aquilo que tinha acontecido, as pessoas não tinham mais crença em Deus, porque era muita atrocidade, era muita revolta, e então eles falaram assim, não é possível, Deus não existe, né? Então esse cidadão aqui escreveu o seguinte: ainda restam os ensinos éticos e o exemplo de vida de Jesus, antes de seu fim.
mas a mensagem de salvação do Cristo não tem mais significado. Nesse sentido, a era cristã chegou ao seu final. Era o que se pensava na época, mesmo porque depois, na revista Time, teve essa página de capa de revista, Deus está morto? Porque justamente eles achavam que, como não tinha acontecido nenhuma intervenção divina em tudo aquilo que aconteceu, não era possível que Deus existisse. Então, acharam que foram assim, como fala, deixados de lado, né? Que Cristo, Deus chegou e falou assim, não, deixa eles... É o que você tinha falado. Vamos colocar eles lá e eles se viram por conta própria. Outra coisa também, Jesus, que era judeu, ele era judeu, ok? Sim. E os próprios judeus não o consideravam como uma pessoa santificada, um Messias. Sim. Como e ainda até não hoje considera. O povo judeu não aceita, apenas ele é um pastor ou coisa que possa ser. Sim, com certeza é isso. Então, assim, esse movimento, ele, apesar de ter tido alguns adeptos dessa crença, né, dessa teologia radical, né, que apregoava a morte de Deus, a negação de Deus, aparentemente, era lógica. Né? Vamos combinar, né, que para quem viveu tudo aquilo, ou a gente que está de fora pensa, né, nossa, realmente onde estava Deus, né, que permitiu que tudo isso aconteceu. Mas esse movimento, que inclusive nessa revista não defende, mas ele mostra esse movimento dessa divindade que eventualmente não se manifestou, foi um fracasso, porque de fato a mensagem do Cristo foi muito superior a tudo isso que aconteceu. Deus é muito superior a tudo isso que aconteceu. E aí nós vamos mais um pouquinho para frente. Esse cidadão aqui, esse Richard Lowell, é um rabino que na época do Holocausto ele morava nos Estados Unidos e ele estava muito bem instalado. Então ele escreveu o seguinte: como filhos da terra, nós, judeus, tínhamos uma ideia errada de nosso destino. Porque os judeus, lá quando vinha Jesus, tudo, eles se achavam os donos da terra. Nós perdemos toda a esperança, consolo e ilusão. Um Deus que tolera o sofrimento, até mesmo de uma única criança inocente, ou é infinitamente cruel, ou indiferentemente sem condições de oferecer qualquer esperança. Veja bem, isso foi escrito por um rabino, que está muito claro aqui que ele também negava a Deus nessa situação, né? Porque eles achavam que, apesar deles terem a terra prometida, Deus nenhum ia permitir que isso acontecesse. Porém, mais tarde, esse senhor aqui, esse Rive Robert Brenner, ele fez uma pesquisa que está escrito aqui: a fé e a dúvida dos sobreviventes do Holocausto. O que ele demorou? Essa pesquisa demorou 9 anos para ele fazer. E com quem que ele fez essa pesquisa? Ele fez com os sobreviventes do Holocausto, que, vamos combinar, os mais interessados era para quem tinha maior se voltava o interesse para saber sobre a fé que eles tinham ou tiveram ou desenvolveram durante todo aquele período que eles ficaram ali submissos. E que conclusão que ele chegou? Que 1/3 das pessoas que passaram por tudo isso, eles continuaram ateus. Eles não ficaram neutros ali na posição deles. Outro terço teve a sua fé diminuída, embora eles tiveram também tiveram a sua fé diminuída, mas ela não foi abalada a ponto de se tornarem descrentes. Eles perceberam que o Deus que eles acreditavam não tinha uma aliança exclusiva com eles, como os judeus eventualmente poderiam achar. E os outros, 1/3, né, tiveram a sua fé aprofundada depois dessa experiência.
Então, o trabalho comprovou que todos mantiveram suas crenças em Deus ou não. Ou seja, eles não ficaram, não houve uma revolta contra Deus. Eles simplesmente ou se aprofundaram na sua fé, ou simplesmente se mantiveram neutros do jeito que eles estavam. Aí depois veio esse outro psiquiatra aqui, ó, Viktor Frankl. Ele era um neuropsiquiatra austríaco que sofreu o Holocausto. Foi ele, a esposa, o pai, a mãe e o irmão. Os pais todos foram separados e todos foram mortos nos campos de concentração, inclusive a esposa dele com 25 anos. E ele sobreviveu porque logo depois houve a libertação, acabou a guerra, e o irmão dele que fugiu. E esse neuropsiquiatra, ele morreu em 1997, e ele é fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, que é chamado de logoterapia e análise existencial. Aqui no Brasil não é muito difundido isso, mas ele já teve livros traduzidos em muitas línguas. E aí, por que eu estou falando disso? Porque ele, inclusive ele foi assim um estudioso de Freud, mas ele se distanciou de Freud porque ele conseguiu perceber, pelo que ele viveu também lá nos campos de concentração, que o ser humano ele tem uma essência, ele necessita de um plus, né? Ele necessita de uma coisa a mais para poder levar a sua vida adiante. Então, eu vou até ler aqui um trecho para não correr o risco de falar alguma coisa errada. Ele ficou mundialmente conhecido depois de descrever a sua experiência dramática em 4 campos de concentração nazistas. E ele cria a primeira ciência especializada em sentido da vida do mundo. Ele foi muito importante para as pessoas que tinham depressão e para os suicidas em potencial. Ele trazia uma esperança para essas pessoas. Por isso ele conclui, ele não pode negligenciar a espiritualidade e essa logoterapia, que é o que ele acredita, o que ele desenvolveu, passa a ser centrada no inconsciente espiritual. Então, o que deixou claro em tudo é que as pessoas se relacionam com Deus, que transcende a tudo e faz com que elas se agarrem à vida. E muito também se ligam por conta da oração, que isso foi muito falado nesse artigo que eu acabei vendo também. Então, por que eu pus tudo isso para vocês? Para a gente ver que Deus sempre está presente, que Deus sempre permite que as coisas aconteçam para que nós possamos raciocinar, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos separar o joio do trigo. E agora, falei já dessa parte do Hitler, por isso que eu falei, não vou comentar aqui o que eu poderia, vou voltar aqui rapidamente, só para comentar aqui, ó, dele o seguinte, é sabido que Hitler foi depois que ele desencarnou, que ele se matou, ele foi para Plutão, e lá ele ficou, permanece, ou permanecerá, por 1000 anos, e para que ele possa se redimir do que ele fez, e também para que os espíritos, eventualmente, que possam ser os seus algozes, né? Apesar dele ter sido algoz dos outros, mas enfim, os espíritos que queiram obsediá-lo, digamos assim, ele possa se ficar um pouco livre disso para que ele possa ter a sua redenção. Porque ele é o Filho de Deus, como todos nós. Tânia, e aí, pois não, senhor Antônio. Desculpa interromper. Gandhi foi a Cristo pedir que ele tutelasse a recuperação espiritual de Hitler. Sim, isso que eu ia comentar agora. Gandhi, quando desencarnou, ele pediu para Jesus para que ele fosse um tutor do Hitler, para que auxiliasse ele nessa redenção, tá? Então, assim, eu estou pondo tudo isso e estou dando assim, não estou fechando a questão, porque eu acho que eu vou fechar no final da aula para a gente entender, como eu já comentei, todos esses personagens da história aí.
Agora nós vamos falar de outro personagem. Nós vamos falar de Paulo de Tarso. E aí vocês podem me falar assim, nossa, Tânia, mas você está falando só de tragédias, você só está falando de mortes, de assassinatos, e você vem falar de Paulo de Tarso, que é o apóstolo dos gentios, que foi o maior defensor do cristianismo. Pois é. Só que antes de Paulo de Tarso ser o maior defensor do cristianismo, onde na Bíblia mais de 50% do Novo Testamento foi escrito por ele, o que ele foi antes disso? Saulo. Paulo de Tarso foi Saulo. Aqui tem uma figura que ela está meio apagada, mas é um dos afrescos que aparece a pintura de Paulo, lá da Antiguidade, junto com uma moça chamada Tecla, que era uma jovem a quem ele ajudou muito. E, aliás, esse quadro aqui, que eu confesso que, por falha minha, não coloquei o autor, digamos que é um pouco falho na sua época, porque na época não tinha livros, né, ainda, enfim, as coisas não eram bem escritas assim, não tinha papel ainda, né, então a gente vê que isso é uma coisa mais romanceada. Mas a fisionomia de Paulo parece ser essa, segundo, inclusive, alguns relatos da própria Bíblia. Se a gente vê o rosto dele aqui, a gente consegue perceber que o rosto dele aqui é similar, né? Então, o que acontece? Paulo, ele era um doutor da lei. Eu vou tirar daqui, eu vou deixar aqui. Paulo era um doutor da lei. Ele era assim, ele era de Tarso, por isso que ele chamava Paulo de Tarso, só que o nome dele antes chamava-se Saulo. E ele era de uma família bem-sucedida, ele tinha um ofício, como todos da época, ele produzia tendas, e ele fazia fiação, né? Ele fiava e produzia tendas, e ele vivia também do seu ofício. E ele foi estudar com Gamaliel, que era um professor muito importante na época, e só quem tinha muitos recursos poderia estudar com Gamaliel, porque, primeiro, precisaria ser muito inteligente e, segundo, precisaria ter posses para isso. E aí o que acontece? Paulo, então, ele não conheceu Jesus, porque ele nasceu no ano 4 depois de Cristo e morreu no ano 60 e pouco, 67, se não me engano, depois de Cristo. Ele não foi ali, não conviveu, ele não conheceu Jesus, ele soube através dos apóstolos, de Lucas, que ele tinha muito contato com Lucas também. Bom, então o que acontece? Mas ele sabia dos primeiros cristãos, porque era da sua época. E ele, obviamente, como ele era um doutor da lei, ele achava que os primeiros cristãos tinham que ser abolidos. E para isso ele não tinha nada que o impedisse, não tinha escrúpulos, não tinha nada que o impedisse. Então, como eu falei aqui, olha, em Atos dos Apóstolos está escrito o seguinte: e pediu-lhes, para quem que ele pediu? Lá para o pessoal do Sinédrio, cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou seja, ele era um perseguidor voraz dos primeiros cristãos. Tanto que um dos primeiros cristãos, se não o primeiro, que ele matou, foi Estevão, que foi apedrejado. E o que acontece? Estevão, ele era irmão, depois ele ficou sabendo, para quem leu o livro Paulo e Estevão, que eu recomendo a leitura, ele era irmão de Abigail, que era sua noiva. E aí Abigail, quando soube que seu irmão tinha morrido e que Paulo tinha sido um dos que tinha se promovido a morte do irmão, ela entrou em profunda depressão, enfim, ela acabou se contraindo uma doença e acabou morrendo. Só que antes disso, ela se converteu ao cristianismo. E uma das pessoas que a ajudou muito foi Ananias.
E aí, quando Paulo pegou essas cartas, que ele se dirigiu para Damasco, por que ele foi para Damasco? Porque ali em Damasco era um local onde tinham muitos adeptos do cristianismo. E aí ele achava que era um dos pontos principais para a propagação da doutrina. Então, da doutrina que eu falo do cristianismo, né? Então ele achava que lá era um ponto assim principal para que ele fosse lá e atacasse todo mundo. E ele queria, na realidade, matar Ananias, porque ele sabia que Ananias tinha sido um dos amigos ou um dos mentores da Abigail, que era a ex-noiva dele, né? E aí ele pegou o seu cavalo e foi para Damasco. E aí foi a história famosa de que ele caiu do cavalo, literalmente. E aí, quando ele caiu do cavalo, ele ficou cego. E aí ele veio uma voz falando para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque até então ele se chamava Saulo. E aí o que é mais interessante foi que Saulo, né, até então, ele não conhecia Deus, né, não conhecia Jesus. E, obviamente, era contra tudo aquilo que Jesus pregava. E quando ele caiu do cavalo, que ele ficou cego, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Vejam que coisa interessante. Ele era uma pessoa que estava perseguindo os cristãos. Ele não queria nada com Deus, ele não queria nada saber de Jesus, o que tinha sido. E simplesmente quando literalmente caiu a ficha dele, quando ele caiu no chão, ele pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Ele nem sabia quem estava falando com ele. Ou seja, não sabia a vírgula, né? Porque naquela hora ele caiu em si e se redimiu. Então, a partir daquela hora é que ele começou a sua peregrinação a favor do cristianismo. Então, por que eu estou pondo isso aqui também para vocês? Porque Saulo, que era um perseguidor, ele foi eleito como sendo o maior propagador da doutrina cristã que houve, que nós conhecemos. O que ele fez? Ele passou daí, bom, depois ele foi para a cidade, foi para Damasco, Ananias curou ele da sua cegueira, e aí ele se juntou a Barnabé, e aí ele mudou de nome. E essa mudança de nome não é muito clara, porque uns falam que Saulo tem uma origem, acho que do hebreu, e Paulo de romano, eu não sei, não me ative muito bem a isso. Não é muito claro por que é Saulo e Paulo. Mas uma coisa que é comum é que o fato dele ter mudado de nome é como se ele estivesse começando uma nova vida. Então ele não queria mais ser comparado a Saulo de Tarso, e sim agora como Paulo, que seria um defensor do cristianismo. E aí ele começou a escrever as cartas, ele começou a fazer as viagens. Ele fez 3 grandes viagens ali por toda a região. E foi deixando as suas cartas, e depois, quando ele não conseguia mais viajar, ele escrevia as cartas, que tem muitas cartas, né, que ele escreveu, tanto que, como eu comentei, 50% do Novo Testamento é atribuído a Paulo, que são as cartas, né? E além disso, dele ter se convertido, ele foi muito perseguido. Os próprios apóstolos desconfiavam dele, porque, vamos combinar, uma pessoa que, odiava todos os judeus ali, né? E de repente ele passava a segui-los, a seguir Jesus, a seguir os ensinamentos do mestre. Então, assim, ele foi preso, ele foi solto, ele foi perseguido, e sempre uma pessoa extremamente inteligente. E aí o que acontece? Depois teve uma época que ele se retirou para o deserto, e quando ele se retirou para o deserto, ele conheceu um casal que era Prisca, ou Priscila, e Áquila. E depois, só que esse casal, ele não reconheceu Saulo, né? E aí eles estavam ali fazendo tendas no deserto. E aí o que aconteceu? A Prisca comentou que os pais dela, ou os pais do Áquila, não lembro bem, tinham sido mortos por Saulo. E aí Paulo ficou muito envergonhado, porque ele sabia que ele tinha provocado a morte dos pais dela. E aí ele se abriu com eles.
e ficaram muito amigos, tanto que eles, os três, foram quem começaram a fazer os evangelhos no lar. O primeiro evangelho no lar foi na casa de Pedro, e a partir do segundo foi com Paulo, Prisca e Áquila que fizeram, ok? Bom, e aí o que acontece? As 3 grandes viagens que ele fez pelo Mediterrâneo, tinha Barnabé como seu amigo, só que depois de um tempo preso, ele foi mandado para Roma para ser julgado. E lá ele ficou em prisão domiciliar. Veja que não é só hoje que nós temos isso, né? Não sei se tinha tornozeleira eletrônica lá, né? Mas, enfim, ele ficou em prisão domiciliar por 2 anos. Ele foi sentenciado por Nero e, segundo a tradição, ele foi degolado, tá? Então, eu estou pondo isso tudo para vocês, para a gente ver como nós, como todos nós, enquanto seres humanos, podemos ter os nossos momentos ruins, por exemplo, né? Então, assim, Saulo era uma coisa, Paulo foi outra, né? E nem por isso que Jesus, que Deus fez com que escolhesse esse vaso que até então era um perseguidor, que matou uma porção de cristãos, mas ele foi escolhido para passar a mensagem dele. E por fim eu vou falar, aqui ó, aí depois ele... O que o rapaz falou naquele filme que ele falou, né? A gente está de um lado e do outro, né? Da palestra daquele rapaz. Exato. Olha aqui, aí no final ele falou, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então aqui a gente vê que aqui ele já estava no final da sua vida, que já tinha feito já tinha cumprido com a sua missão aqui, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Judas. Eu vou acabar me estendendo um pouco aqui, mas nós estamos já caminhando para o final. Judas, como todos nós sabemos, foi aquele que sempre é chamado de traidor, né? Apesar do nome dele significar abençoado, elogiado. E Judas Iscariotes, por que ele chama Iscariotes? Porque provavelmente não, ele era de Queiriote. E aí, provavelmente, o sobrenome ficou de Queriote, ficou Iscariotes. Ele era filho de um casal, de Simão Iscariotes, que era um comerciante, e de uma cidade lá de Queriote. E aí, só que Judas sempre foi muito ambicioso, ele sempre queria mais. E aí ele saiu da sua cidade, deixou sua mãe e foi lá para Jerusalém. E aí o que acontece? Quando ele chegou lá, então assim, ele era uma pessoa inteligente, ele sabia lidar com as finanças, e quando ele chegou lá em Jerusalém, ele queria falar com Jesus, ele queria falar com o Todo-Poderoso, né? E obviamente que ele não achava e estava, enfim, teve assim várias coisas que deixaram ele muito, assim, muito triste, muito contrariado, a palavra correta, né? E aí eu li 2 coisas que dizem o seguinte, diferentes, eu não sei qual que é a verdade. Primeiro diz que quando Judas chegou para Jesus, ele se convidou para seguir o mestre, que não foi Jesus que o convidou, que Jesus teria convidado os 11 discípulos, que todos eram da Galileia, menos Judas, e que Judas virou para Jesus e falou, olha, eu vou te seguir porque você vai sair lucrando comigo. Só que Jesus, enquanto Judas estava indo, Jesus já tinha ido e voltado, né? Então, assim, Jesus sabia do caráter, das intenções de Judas e acatou. Em contrapartida, tem outra situação que até aqui está escrito, ó, em João. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Então aqui está falando que Jesus o escolheu. Então a gente não sabe exatamente qual é a verdadeira. Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo. Isso está em João. Depois, mais para frente, diz o seguinte, não falo de todos vós, pois bem sei os que tenho escolhido,
mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então, quando Jesus falou para Judas, falou lá na última ceia, alguém de vós vai me extrair? Todo mundo começou, serei eu, mestre, serei eu, serei eu, serei eu. E aí Judas falou assim, serei eu, mestre. E aí Jesus deu o pão para ele e falou, vai, faz o que tem que ser feito e rápido. Porque Jesus sabia ao que Judas viria. Só que Judas, até a história, a gente sempre acaba malhando o Judas, né? Como existe ainda na religião católica, né? No sábado antes da Páscoa, né? Que vai fazer a malhação de Judas. Bom, eu vou falar depois um pouco mais a respeito disso, mas enfim. O que a gente vê? Que Judas, ele era a parte financeira do grupo, porque de fato ele, como já tinha, os pais dele era comerciante, ele já tinha esse tino comercial. Então ele era assim, ele era um escriba, ele sabia mexer com dinheiro, ele era um contador, então assim ele ficava com essa parte financeira. Tanto que teve uma passagem de Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro, que Maria, ela ungiu os pés de Jesus com uma poção, um unguento, que era muito caro na época. E ela passou nos pés de Jesus quando ela limpou ali os pés de Jesus. E aí Judas falou assim, nossa, você está desperdiçando isso nos pés de Jesus, por que você não vende isso por tantos dinheiros, né? E então, assim, a gente já vê que nesse tipo de palavreado, a gente já via que ele sempre tinha algo a mais, ele sempre ele vislumbrava sempre um lucro. E o que ele achava quando ele vendeu Jesus, aqui ó, pelas 30 moedas? Que de fato essas 30 moedas nem eram muitas, não era muito dinheiro, não representava muito. Era mais ou menos um tipo de uma indenização que se acontecia por um atropelamento ou por alguma coisa assim. Ele achava que ele vendendo Jesus por 30 moedas, ele ia, como Jesus era poderoso, né? Ele falou assim, Jesus vai preso, eu vou assumir o meu lugar ali no reinado, né? Porque ele achava que ele ia conseguir um cargo político bom, e aí Jesus, como é o cara, o Jesus vai se safar dessa. Então vai estar tudo bem, porque ele queria simplesmente libertar o povo de Israel, né? Só que por toda esse pensamento dele sempre vislumbrando algo material, tanto que ele foi o único discípulo que ele não tinha assim um carinho especial por Jesus. Era tipo pão, queijo, sabe? Era assim uma coisa mais fria o relacionamento com Jesus. Só que Jesus, que era Jesus, sabia de tudo isso e pensava que com todas os chamamentos, com tudo que Jesus exemplificou, com todos os outros 11 apóstolos, ele poderia mudar esses pensamentos de Judas. Só que Judas tinha, assim como todos, o seu famoso livre-arbítrio. E aí o que acontece? Judas achou por bem fazer isso. Então vendeu Jesus para ter um cargo político, libertar o povo de Israel, e Jesus depois ia se sair na boa. Só que não foi isso que aconteceu. E aí o que houve? Jesus foi crucificado. Que ele teve a senha qualquer, dar um beijo, né, em Jesus. E no livro Fonte Viva, eu até procurei, mas eu confesso que eu não achei, tem das mensagens, quando Judas beija Jesus, Jesus pergunta para ele, a que vens, amigo? Percebe? E não foi irônico, obviamente, que Jesus falou isso, né? Porque ele, de fato, sabia o que estava prestes a acontecer. Porque tinha, como nós lemos aqui, olha, eu vou voltar, mas para que se cumpra a Escritura. Então, assim, os profetas já sabiam, Davi e Ezequiel, se não me engano, Davi e Zacarias, na Bíblia, no Antigo Testamento, já tinham dito que Jesus seria traído.
tá? Então, assim, as coisas tinham que acontecer do jeito que aconteceram. Judas foi usado também, a meu ver, assim como Hitler e tudo, como um instrumento. Ele tinha o direito de não fazer aquilo. Ele poderia ter mudado o seu pensamento e seguido com Jesus numa boa também, né? E aí, aqui para encerrar, eu vou chegar para vocês. E ainda mais, eu vou voltar aqui. E aqui eu só falando o seguinte: olha, Judas, ele depois, esqueci de falar, Judas, ele se enforcou, porque ele, de fato, ele se arrependeu de tudo que ele fez. E aí, o que acontece? Tem alguns relatos, um deles foi o que nós vimos numa das aulas que eu pus, aquela oração de Maria Dolores, quando Maria vai encontrar com Judas. E outra passagem muito interessante é quando Humberto de Campos, o mesmo que escreveu a Boa Nova, ele encontra com Judas na Semana Santa, numa Semana Santa específica. Judas já tinha, desencarnado. E aí, toda Semana Santa, Judas ia em espírito para a Judéia, onde tinha a malhação do Judas. E aí o que acontece? Humberto de Campos se encontrou com ele, e ele comentou que ele tinha já sofrido horrores, que ele já tinha passado por séculos de expiação por conta do seu suicídio, mas que ele já estava redimido, e que essa culminância aconteceu na fogueira da Inquisição do século XV, quando ele então foi queimado enquanto era Joana d'Arc. Então, assim, o próprio Divaldo, e nesse livro conta que uma outra encarnação de Judas foi Joana d'Arc, e aí o que acontece? Ele, da mesma forma, ele foi... deixa eu ver aqui, peraí. Ele foi... Aqui, que teve uma similaridade dos processos, porque assim como ele traiu Jesus, Joana d'Arc foi traída. Assim como ele vendeu Jesus, Joana d'Arc foi vendida. E assim como ela foi julgada e queimada, Jesus foi julgado e crucificado. Então, nós vemos que é a lei de ação e reação e de causa e efeito. Então, assim, Judas hoje está um espírito redimido. Então, aí é o que eu vou mais para frente dizendo o seguinte... No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 4 a 7, Jesus coloca a seguinte pergunta aos discípulos e ao povo que o ouviam: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até que venha a achá-la? E achando-a, coloca-a sobre os ombros. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então tem a frase, né, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Por que eu pus isso para vocês, gente? Olha aqui, no Livro dos Espíritos, eu estou acabando, tá? Na questão 861, olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Olha a pergunta. Tudo isso que nós vimos até agora, Hitler, Judas, Paulo e todos os que provocaram as grandes tragédias. A resposta dos espíritos: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria, assim, a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais,
cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Nós estudamos isso numa das aulas recentes aqui, nós estudamos sobre fatalidade, que a gente viu, e essa pergunta está no Livro dos Espíritos, justamente na parte de fatalidade. Então, é o que eu falei para vocês, por isso que eu ia fechar isso dizendo que Hitler, Judas, Paulo de Tarso, todos os que promoveram aí grandes tragédias, consciente, inconscientemente, sei lá, eles jamais, quando reencarnaram, eles poderiam, na reencarnação, como nós já comentamos, nós temos um planejamento para a nossa reencarnação. Que planejamento seria esse se, quando eu estou na erraticidade, eu vou planejar o seguinte, olha, eu vou reencarnar, mas eu vou matar 6 milhões de pessoas. Gente, que Deus é esse? Né? Então, assim, o que está escrito aqui? Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá o ensejo de matar, mas ele tem o seu livre-arbítrio para poder recuar, para falar, não, eu não vou fazer isso. Percebe? Então, assim, algumas pessoas podem até ser usadas como instrumentos para que as coisas aconteçam, mas tudo isso também tem um atenuante de como isso foi feito. Por exemplo, vou falar aqui um caso que eu acho que eu já comentei com vocês, que é mais ou menos similar a isso aqui. A pessoa que comete o suicídio, ela está pecando contra a lei de Deus, porque ela não tem esse poder de tirar a sua vida. Quem tem esse poder só é Deus. E aí o que acontece? Teve um caso justamente na Segunda Guerra Mundial de um soldado de Hitler. Ele namorava uma moça que era judia. E aí o que acontece? Ele foi recrutado como soldado. E obviamente ele tinha que lutar e matar. E ele estava muito em conflito com ele mesmo, porque a noiva dele era judia, a família da noiva era judia. Como é que ele ia poder matar os judeus sabendo que quem ele amava era judeu? Bom, a noiva foi levada para um campo de concentração e acabou sendo morta, a família também. Bom, resumindo a história, esse rapaz, ele sofreu tanto com essa situação em que ele se viu colocado, que ele cometeu um suicídio. Ora, pois, o suicídio eu acabei de falar que vai contra as leis de Deus. Porém, quando esse espírito chegou no mundo espiritual, ele teve o quê? Um agravante ou um atenuante? Ele teve um atenuante, porque o motivo pelo qual ele tirou a sua vida foi um motivo digno, foi um motivo justo, de que é uma coisa que ele estava sendo constrangido a fazer, e ele não queria e não suportou isso. Vocês percebem? Não que ele não vai pagar por aquilo, ele vai pagar. Também já pagou, não sei o caso exatamente. Mas, enfim, ele teve um atenuante contra isso. Então, todas essas pessoas que eventualmente são usadas como instrumentos, elas, dependendo da forma como acontecem as coisas, elas também têm atenuantes ou agravantes. Vou voltar no caso do Mengele. Aquele homem vai ter um agravante ou um atenuante da crueldade que ele fez? Óbvio que vai ter um agravante. Percebe? Então é isso que eu queria passar para vocês. E por último, eu vou passar um vídeo que eu vou ser bem sincera para vocês. É um vídeo de 5 minutos, eu peço até desculpas para vocês que eu estou um pouquinho adiantado da hora para variar. Mas quando eu escutei isso, quem vai falar é o André Luiz Ruiz. É um autor espírita, médium, e, enfim, bastante conhecido no meio espírita. E ele está aqui falando num programa de entrevistas e perguntas e respostas tal. E quando ele responde uma pergunta de uma pessoa, eu confesso que eu me senti envergonhada do que eu escutei dele. Assim, envergonhada no sentido da gente fazer os julgamentos, porque nós só queremos julgar. Ah, porque Hitler vai passar 1000 anos preso, porque Judas não sei o quê, porque não sei quem, não sei o que lá. Nós só sabemos julgar. E aí a gente tem que
ser um pouco mais caridosos e pensar do outro lado da moeda, como é o que nós estamos terminando a aula aqui. Então, eu vou pôr para vocês e vou encerrando a aula por aqui, tá bom? Então, aqui, ó. O Bartolomeu de Jaboatão dos Guararapes. Quantos milhares ou milhões de anos Judas ou Hitler e seus comandados podem ficar no mundo estacionário, espiritualmente falando, para uma possível reencarnação? Depende. Depende. Nós não temos uma linha, uma fita métrica. Sabemos que Judas já é um espírito elevado, para o espanto de muitos, porque trata-se do mesmo espírito que é reverenciado pelo nome de Joana d'Arc. Já se recompôs, já está cuidando de outros seres. Nós aqui não perdoamos, Bartolomeu. Quando foi que nós rezamos por Judas? Quando foi que em toda a nossa vida nós fizemos uma prece por Hitler? Uma oração pedindo a Deus que o ajudasse? Quando foi? Então, o problema não é o que eles fizeram, o problema é o que nós estamos fazendo. Que eles tenham feito o que eles acreditavam, eles estavam sendo fiéis. Saulo de Tarso perseguiu os cristãos, matou um cristão por ódio de Jesus. Saulo de Tarso fez um êxodo de todos os que eram cristãos em Jerusalém, destruiu famílias, foi perseguir Ananias em Damasco. E quem foi que Jesus escolheu para representá-lo na terra? O próprio, ele mesmo. Pagou o preço? Claro que pagou. Mas por que Jesus escolheu Saulo? Porque ele era daquele jeito por ser fiel, por ser dedicado a uma causa, por fazer o bem que ele sabia naquilo que ele acreditava. E era isso que estava faltando para os outros, que seguiam Jesus com medo, com preguiça, com tibieza. Seguiam Jesus como Jesus fala: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e nunca fazem o que eu vos mando? Pois eu vos digo, prostitutas e ladrões entrarão antes do que vós no reino dos céus. Jesus disse isso para os espíritos que estavam com ele, os encarnados, seus apóstolos, seus discípulos. Tudo gente de gogó. Gente que queria sair na fotografia. Gente de Facebook, daqueles tempos. Seria Pedra Book. Stone Book. Tem o Flintstone, tem o Stone Book. Jesus não precisa dessa gente. Jesus precisa de um determinado defensor de uma causa. E ele encontra exatamente no bandido que matou Estevão a pedradas em Jerusalém. E o converte. E graças a este único homem, é que nós hoje falamos de Cristo no Ocidente. Que conhecemos o que Jesus foi. Porque se não fosse este homem ter coragem de fazer o que fez, até pela culpa de ter errado, nós hoje estaríamos talvez cultivando aí, cultuando algum deus da natureza. Ou algum outro qualquer que tivesse vindo até nós por outros caminhos. Portanto, não há nenhum problema ter feito o mal. O problema é nós que acreditamos no bem. Quando foi que nós pedimos a Deus por eles? Hein? Quando foi? Porque isso diz respeito a nós. Se eles vão ficar 500 anos, 1000 anos, ou se já saíram da situação, isso é problema deles. Eles fizeram, eles vão ter que pagar. E nós? Essa é a pergunta que a gente deve fazer, Bartolomeu. Nós aprendemos com os relatos que Humberto de Campos nos traz a respeito da vida de Judas, que ele teve várias reencarnações depois de ter se matado, em que ele sofreu bastante. Ele mesmo conta isso. Há uma entrevista que Humberto de Campos faz com Judas, numa sexta-feira, na Cidade Santa. Está em uma das obras psicografadas pelo Chico Xavier, onde ele conversa com Judas. E Judas explica o que ele já sofreu
desde que ele cometeu o desatino. Portanto, Bartolomeu, todos estamos possibilitados de nos reerguer. Quanto tenhamos errado, mais ainda o universo vai nos ajudar. O problema é a gente, que não errou tanto, ter coragem de entender que os outros podem receber nossa ajuda, nossa boa vibração, nosso bom pensamento. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação, Bartolomeu. Um grande abraço. Gente, então era isso que eu queria pôr para vocês. Então, assim, espero que tenha sido claro, né, tudo isso, porque é o que eu falei, para a gente ficar falando, assim, da biografia, né, das pessoas, isso a gente pega, na realidade, em qualquer lugar, né? E eu acredito que, mais do que isso, é interessante a gente, justamente enquanto cristãos que estamos pretendendo ser, né, que nós possamos, assim, olhar para a dificuldade dos outros. Aqui nós pusemos 3 exemplos que foram muito marcantes na história, né, que foi justamente Paulo, Judas, né, Hitler, enfim, mas que nós possamos olhar para os outros, assim como nós também temos defeitos, né? Então, assim, será que nós só atiramos a pedra? Nós sempre vamos atirar a pedra, e daí, né? Como é que fica essa história, né? A gente não erra, nós só que merecemos o perdão, por exemplo, né? Nós não podemos perdoar. Então que será que chegaremos ao nível de Jesus, que Jesus não perdoava? Vocês sabiam disso? Que Jesus não perdoava? Porque Jesus não se sentiu ofendido. Então ele não tinha necessidade de perdoar, porque ele era um espírito muito mais elevado. Então, assim, ele era misericordioso conosco. Então, por isso que a gente fala que Jesus não tinha necessidade de perdoar. Mas nós, infelizmente, ainda temos. Infelizmente ou felizmente, porque se nós aprendermos a perdoar, com certeza nós estaremos nos elevando, com certeza, em muito, né, no nosso nível espiritual aqui.